estamos muito felizes de apresentar o Alô RP, um trabalho das matérias de Introdução a Relações Públicas e Produção Textual do curso de Relações Públicas da UNEB. Eu me chamo Laura e, junto com minha colega Eduarda, vamos desmistificar um pouco da profissão de Relações Públicas. Hoje a gente recebe alguém que entende e muito de comunicação voltada ao impacto social, Léo Marques, especialista em conteúdo e estratégias de comunicação, formado em Relações Públicas aqui na UNEB e tem uma trajetória que passa por imprensa, terceiro setor, instituições públicas e privadas. Ele é sócio da Captar Mais Consultorias, onde ajuda organizações sociais a se comunicarem melhor e a captar recursos de formas inteligentes. E atualmente ele também toca parte de comunicação para a segurança viária na Vital Estratégias Brasil, liderando campanhas que estão fazendo o trânsito de Salvador ficar um pouquinho menos caótico e muito mais seguro. E se você também curte podcast, talvez você já tenha visto ele por aí, no Prefeito da Semana e os 12 do Cabula, projetos onde ele traz histórias, políticas e sociedade de um jeito que prende a gente do início ao fim. Então fica por aqui, porque nossa conversa com o Léo promete ser daquele jeitinho, leve, inteligente e cheia de boas histórias. Bom, então você pode falar um pouco quem é Léo no dia a dia? Meninas, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês. Voltar à UNEB, 10 anos depois, estavam me perguntando, né, quando é que eu me formei. Me formei em fevereiro de 2015, então 10 anos se passaram. E é muito bom rever aqui, depois eu vou até ver se eu encontro alguns amigos que ainda trabalham aqui. Muito bacana isso e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É sempre difícil a gente se descrever, né? Recorrer ali ao que é que a gente já escreveu na bio do LinkedIn. Mas eu sou um cara muito tranquilo e ligado à criatividade, a coisas, a conteúdos de modo geral da área de comunicação também. Gosto muito de filmes, gosto muito do universo de televisão, de séries e política. Para além disso, eu acho que eu sou um apaixonado mesmo pela área de comunicação e por tudo que ela possibilita a gente fazer, seja profissionalmente ou pessoalmente também. Eu acho que dá para utilizar até as ferramentas da comunicação que a gente aprende na nossa vida pessoal, né? Léo, para quem nunca ouviu falar sobre RP, o que exatamente faz um profissional de relações públicas? Essa é uma pergunta Complexa. Difícil, né? Difícil, principalmente para quem não conhece, para quem não é da área. 10 anos atrás, essa pergunta era ainda mais difícil, porque hoje eu acho que a profissão acabou tomando um pouco mais de popularidade, muito por conta das redes sociais também, a atuação de algumas pessoas como assessores de imprensa, estrategistas de carreira, de campanha, etc. 10 anos atrás, quando eu estava me formando, isso ainda era uma questão bem complexa, mas eu acho que eu resumiria o profissional de relações públicas como aquele cara que é um grande estrategista da comunicação. É o cara que consegue utilizar as diversas ferramentas das várias vertentes da área de comunicação, usa um pouco das ferramentas de jornalismo, um pouco da expertise da publicidade, da área de produção cultural também, por que não? Une tudo ali e identifica quais são as melhores estratégias para comunicar uma ideia, para vender uma ideia, para defender uma imagem, para construir uma imagem ou para reconstruir uma imagem. Às vezes o profissional de relações públicas atua também com isso, né? Com a reconstrução de imagens e de reputação. Resumiria assim. Perfeito. E Léo, quando você estava no ensino médio, você já pensava em cursar relações públicas, alguma área da comunicação, ou isso foi surgindo mais para frente, no meio do caminho? Com certeza para o meio do caminho. Quando eu estava no ensino médio, já para formar, era claro, até mesmo os professores já ficavam indicando ali, olha, com certeza você vai fazer alguma coisa na área de comunicação, porque você tem uma aptidão muito, muito bacana para apresentar trabalhos, você desempenha bem nas matérias mais de humanas, português, redação, geografia, história, ciências sociais de um modo geral. Então eu tinha muito claro para mim que eu queria trabalhar com comunicação. Mas na minha cabeça seria ou jornalismo ou publicidade, porque era o quê? Sei lá, 15, 20 anos atrás,
eram as duas mais conhecidas naquele universo. E assim foi. Eu iniciei o vestibular, o período de vestibular, querendo prestar vestibular para jornalismo na UFBA, na Facom. Estava estudando, e naquela época o formato do vestibular da UFBA era muito diferente do que é hoje, né? Aquelas famosas etapas. Tinha a primeira etapa, tinha também a segunda etapa, que era aberta, discursiva, então era bem difícil. E a gente estudava, se acabava ali de estudar e tal. E eu me preparei bastante para esse vestibular, mas infelizmente eu não consegui fazer. Infelizmente ou felizmente, porque depois eu fico muito quando eu olho para trás eu fico muito feliz com o rumo que a minha vida acadêmica e profissional tomou. E eu não sei como é que seria se eu tivesse entrado na UFBA, né? Eu não consegui fazer o vestibular porque eu tive um problema com o pagamento da minha guia, o boleto da inscrição. Perdi o prazo, uma coisa desse sentido. E aí me restou aguardar a minha nota do Enem para ver se eu conseguiria utilizar pelo ProUni para alguma universidade ou pelo SISU, que na época já existia também. Mas enquanto eu estava esperando, eu não queria arriscar perder. Então acabou olha, eu vou fazer na UNEB. Eu vi que tem um curso de comunicação lá, não sei muito bem o que é. Depois que eu pesquisei, entendi mais ou menos o que era relações públicas, mas como era dentro do universo de comunicação, massa, bora lá, vou fazer e vamos ver no que dá. E foi assim que eu entrei. Eu queria, acho que a grande parte, né, pelo menos da minha turma, entrou no vestibular na UNEB querendo fazer jornalismo ou publicidade, mas se encontrou nas relações públicas. E assim foi comigo também. Com certeza as coisas vão se ajeitando. Sim, com certeza. Se você tivesse que se apresentar para um adolescente de 15 anos, como você explicaria o que você faz? Olha, se for para explicar a profissão de um modo geral, eu acho que eu retomaria aquela primeira resposta que eu dei para vocês. Eu diria, olha, eu sou um profissional da estratégia, que cuida de imagem, que exemplificaria muito com essa coisa um profissional que ajuda a construir reputação, construir e cuidar de reputação, né, de imagem. Acho que ficaria mais fácil de um adolescente entender. Mas, se for para explicar com base nos postos de trabalho que eu estou hoje, de um lado como sócio criador da Capta Mais Consultoria, que é uma consultoria especializada em marketing e captação de recursos para organizações do terceiro setor, e também como coordenador de comunicação na Vital Strategies, cuidando de campanhas de mídia de massa, para mudança de comportamento, eu diria que eu sou um profissional especialista em conteúdo. Um profissional que utiliza as mais diversas formas de conteúdo, seja vídeo, texto, áudio, foto, para construir estratégias, para comunicar uma ideia, para vender uma ideia, para defender, né, uma ideia. Talvez eu descreveria dessa forma. Como eu coloquei aí na minha apresentação, né? Um especialista em conteúdo, produção de conteúdo. Perfeito. E como foi o momento da sua vida que você viu que relações públicas era realmente a sua área? Eu acho que eu me encontrei muito na área de relações públicas quando eu ainda, ali no meio do curso, quarto ou quinto semestre, quando eu comecei a ter contato com o mercado de trabalho. E essa é uma coisa que eu acho muito importante destacar aqui para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente. O quanto vocês puderem ter oportunidade de fazer estágio, remunerado ou não, a gente sabe que é difícil fazer não remunerado, mas toda oportunidade que vocês tiverem de experimentar no mercado de trabalho, façam, porque é ali que você vai identificar exatamente o que é que você gosta de fazer, o que você gosta ou o que você não gosta. Então foi nas minhas oportunidades de trabalho, enquanto estagiário, que eu pude me encontrar na área. Então, primeiro, eu comecei trabalhando como estagiário de RP no terceiro setor, na Paz Salvador, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Fazia um trabalho ali um pouquinho de comunicação interna, mas também mexendo com redes sociais, que naquela época era uma coisa bem embrionária e tal. Foi legal.
mas eu não me encontrei. Tanto é que eu fiquei pouco tempo na função, talvez uns 4 ou 5 meses. E aí eu tive uma outra oportunidade, que na verdade eu cavei essa oportunidade. Batia quase todos os dias na porta aqui da TV UNEB, na porta de Kelly, que era a coordenadora da TV UNEB na época, e hoje ainda trabalha aqui. Grande figura, uma grande professora, pedindo a oportunidade de estágio lá. Kelly, eu quero estagiar aqui na TV, eu quero ter essa oportunidade, e eu consegui. Passei 2 anos como estagiário de produção e reportagem na TV UNEB, e aí que, de fato, eu acho que eu me encontrei bastante. Aprendi a editar, aprendi a fazer um roteiro, tive contato com inúmeros profissionais muito bem qualificados que trabalham aqui na assessoria de comunicação da UNEB. Então tudo isso foi me fazendo abrir os horizontes para as possibilidades que a área de RP dá, sabe? Então eu vi ali que eu podia ser muita coisa, eu podia trabalhar com conteúdo audiovisual, eu podia escrever roteiro, eu podia dali migrar para comunicação corporativa, como eu fiz depois. Então, em resumo é isso. As oportunidades de estágio foram chave para que eu conseguisse me encontrar na área e dizer assim, porra, eu tô no lugar que eu deveria, e é aqui que eu quero continuar. Com certeza. E hoje você trabalha muito com impacto social, né? Sim, sim. Quando foi que você percebeu que dava para usar essa comunicação para transformar realidades? Veja que eu disse, né, a minha primeira experiência profissional foi no terceiro setor, enquanto estagiário de RP na Paz Salvador, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Mas ali eu fazia um trabalho muito mecânico ainda, assim, né? Não tinha tanto... Também é muito jovem e tal. Não tinha tanta visão do que era o terceiro setor. Apesar de, naquela época, a gente já ter algumas disciplinas aqui no curso de RP voltadas para a comunicação no terceiro setor. E aí eu passei o período da faculdade, alguns estágios, né, na área de comunicação corporativa, até que veio a minha primeira experiência profissional mesmo, enquanto profissional contratado no terceiro setor, que foi como analista de comunicação e marketing no Hospital Martagão Gesteira. Eu acho que ali foi quando, de fato, eu descobri o poder que a comunicação tem como ferramenta de captar recurso, de comunicar uma causa social, de chamar a atenção da sociedade para uma causa e fortalecer essa causa. O Martagão, talvez a maioria de vocês deve conhecer, é o maior hospital filantrópico e exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste, situado aqui em Salvador. Atende mais de 80 mil crianças por ano. E foi ali que eu tinha as atribuições de produzir campanhas de captação de recursos, de mobilização social, que eu entendi o poder que a comunicação tinha, né, dentro dessa área do terceiro setor. E foi também uma outra grande escola. Passei 4 anos lá no Martagão como analista de comunicação e marketing, cuidando das campanhas, fazendo grandes mobilizações, Mac Dia Feliz, Corrida Colorida, campanha de doação mensal para captar recursos para a instituição, me conectando com a causa do hospital para transformar isso em conteúdo e fazer esse conteúdo impactar as pessoas. E dali, foi ali que eu conheci também muita gente que já trabalha no terceiro setor, né? E abriu ainda mais a minha visão para essa área. Tanto é que é a partir da experiência que eu tenho no Martagão que vem a minha ideia, junto com o meu amigo / sócio, de abrir a consultoria Capta Mais, que é especializada em marketing e captação de recursos para organizações do terceiro setor. Então, basicamente, e nós trabalhamos juntos lá no Martagão, né? Eu e meu sócio, Felipe. Basicamente, hoje o que a gente faz é muito das experiências, das coisas que a gente testou lá no Martagão e que deu certo, a gente leva para outras causas, para organizações médias, pequenas da nossa cidade, e a cidade, o Brasil de modo geral, está cheio de causas, cheio de organizações que precisam de profissionais como a gente para estruturar as suas estratégias, para captar recursos, para atrair a atenção da sociedade e manter essas causas vivas, né? Então, nós somos profissionais fundamentais no terceiro setor, de modo geral. Com certeza.
Você sente que essa fase da sua vida, você pensou, ok, eu realmente fiz a diferença? Ah, com certeza. E não digo nem com coisas assim grandiosas. Eu participei de grandes campanhas, grandes mobilizações lá no Martagão e também depois, agora já, né, na consultoria, atuando com outras causas, ajudando essas organizações a captar milhões de reais para manter os seus projetos, as suas atividades. Mas eu digo que esse entendimento de que a minha atuação fez a diferença de algum modo vem mais em situações pequenas, como por exemplo eu entender que uma campanha que eu ajudei a fazer, que eu ajudei a construir, impactou na vida de Pedro, um menino de 5 anos com câncer, com linfoma, que era atendido lá pelo Martagão e que, de certa forma, a gente, no dia a dia do trabalho de comunicação, a gente tinha muita relação com as famílias para captar essas histórias e tal, transformar esses depoimentos em conteúdos interessantes. E a gente vai criando essa relação com essas pessoas e vai entendendo, poxa, como o nosso trabalho ajuda o tratamento desse pequeno, como o nosso trabalho ajuda a melhorar a situação de vulnerabilidade social de milhares de pessoas. Hoje, na Capta Mais, a gente trabalha com famílias, crianças que vivem e convivem com HIV. A gente trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social, muitas em situação de rua. Trabalhamos com muitos jovens também, em diversas organizações aqui na cidade. E é sempre muito forte para mim, quando eu saio do escritório, de trás da tela do computador, e vou ter uma reunião com o cliente, tenho um contato direto com o público fim, sabe? E vejo essas pessoas. Isso sempre me toca muito e reforça essa ideia do quanto eu consigo fazer a diferença. Mínima que seja, mas é significativo. Para mim, muito mais para a vida das Com pessoas, certeza. né? Impactadas. Um trabalho super gratificante. Demais. Agora falando um pouquinho sobre os seus podcasts, como surgiram as ideias do Prefeito da Semana e os Doces do Cabula? E como vocês pensaram a parte de marketing e divulgação desses projetos? Então, podcast é outra coisa que eu gosto muito de fazer e olha só, como a gente, o profissional da área de RP, tem essa versatilidade, né? A gente, no curso, aprende a lidar com essas ferramentas, a ter como um grande recurso para nos ajudar nas nossas atividades. E eu sempre fui muito ligado no audiovisual, talvez a minha experiência na TV UNEB tenha impactado ainda mais isso. E desde então, podcast é um tipo de conteúdo que eu consumo muito. Eu já atuei no Bahia Notícias, o site Bahia Notícias, como social media, depois como repórter. E foi ali que também eu desenvolvi muito esse meu lado jornalístico, digamos assim, né? Trabalhando lá dentro do site, tendo contato com a produção de notícias diária no Hard News, etc. Então ali eu já era muito interessado em política, ali tendo contato com a redação, com a Hard News, etc. Isso ficou ainda mais sólido dentro de mim. Então era a pandemia, 2020, todo mundo isolado e tal, e a gente estava sempre procurando alguma coisa para ocupar o tempo, para não emburacar, não enlouquecer. Eu tive a ideia de fazer esse podcast do Prefeito da Semana. Então, como eu já tinha trabalhado no Bahia Notícias, eu tinha muito contato com a turma de lá, eu apresentei essa ideia para eles. Olha, vamos fazer esse projeto remoto mesmo, a gente vai fazendo as entrevistas através do Zoom, do Meet, do jeito que der, mas acho que dá para a gente viabilizar. Apresentei a proposta, escrevi, mandei lá para Fernando, que é o editor do site, ele gostou, aprovou, e assim foi. A gente conseguimos fazer esse podcast, que na verdade é uma inspiração no presidente da semana da Folha de São Paulo, o presidente da semana foi em 2018, se não me engano. E esse, o prefeito da semana, eu fiz em 2020.
Basicamente, ali a gente conta a história de todos os prefeitos que foram eleitos em Salvador, desde a redemocratização até aquele ano que seria a eleição de Bruno Reis. Então, a gente recuperou um pouquinho do que foi a gestão dessas pessoas, de como foi a disputa eleitoral e o legado que esses prefeitos deixaram para a cidade, né? Tanto positivo quanto negativo. Foi muito bacana porque eu consegui entrevistar 3 prefeitos, ex-prefeitos. Lídice da Mata, conversei com Embaçaí e conversei com Antônio Brito. Os outros não quiseram participar. Mas tive vários outros entrevistados também. E aí ficou um material muito, muito rico, assim, historicamente falando, né? Documentalmente falando. Tecnicamente, quando eu olho hoje, eu digo assim, nossa, tanta coisa para melhorar. Até eu fiz esse podcast com celular, então o áudio não está muito legal. Mas em conteúdo tá bacana, assim. Eu olho hoje em perspectiva, eu avalio positivamente. Então o Prefeito da Semana surge nesse contexto, de eu já ter trabalhado no Bahia Notícias, de gostar muito de política, pandemia, juntei tudo, apresentei a ideia e consegui viabilizar. E o outro, os 12 do Cabula, ele surge mais recente agora, nesse ano de 2025, que é um projeto de um podcast documental em formato, né, de áudio, em que eu recupero e conto a história da chacina do Cabula, que aconteceu aqui pertinho da UNEB. É um caso, um dos mais emblemáticos assim, na Bahia e no Brasil também, que mostra a atuação violenta das forças policiais do Estado, mas muito mais do que a ação violenta, ali no dia onde os 12 jovens foram assassinados pela Polícia Militar, é um caso que escancara o funcionamento do Estado brasileiro, porque mostra 10 anos se passaram e o caso não tem um desfecho judicial. Então, eu trago isso no podcast através da recuperação de vários documentos e também com a ajuda de vários entrevistados, pessoas que estudaram o caso, inclusive com pessoas que conheciam os familiares das vítimas, e que me ajudaram a montar esse quebra-cabeça para contar essa história de forma analítica mesmo, né, para entender o funcionamento do Estado brasileiro enquanto essa estrutura racista mesmo, com o racismo estrutural operando de forma bem brutal para as pessoas, para a população mais pobre, para a população preta do país. Então, é um trabalho que me dá muito orgulho de ter feito, principalmente pelas parcerias que eu consegui viabilizar. Sem as parcerias não seria possível fazer um podcast como esse. Esse podcast foi viabilizado através de uma parceria com a Ponte Jornalismo, que é um veículo de imprensa independente, especializado em direitos humanos. Apresentei a proposta para eles, eles toparam. E também com a Iniciativa Negra, que é uma organização, uma ONG, voltada para fazer o advocacy de política de enfrentamento às drogas. Então essas 2 parcerias foram fundamentais, principalmente para o processo de divulgação, para fazer o marketing do material. De certa forma, eu aproveitei muito o prestígio dessas 2 instituições para fazer os 12 do Cabula chegar para as pessoas, para o público que eu precisava chegar. Então a gente criou um Instagram próprio do podcast, mas os episódios a gente sempre lançava em collab. Então entrava no perfil dos 12 do Cabula, entrava também na Iniciativa Negra e na Ponte Jornalismo, que já são 2 instituições consolidadas. Então, tendo o aval dessas 2, o peso, né, simbólico mesmo dessas 2 instituições, eu acho que isso fortaleceu ainda mais o trabalho que eu consegui viabilizar para entregar, né, para as pessoas. Então, são 2 trabalhos que me deixam muito, muito felizes de ter realizado. E tem um outro trabalho que eu não citei, não conversei com vocês, mas que é sempre muito bacana falar dele, que é um projeto mais bem pessoal mesmo, mas sobre variedades, que é um podcast que eu tenho com uma amiga que é formada aqui também no curso de RP da UNEB, Daisy. A gente formou junto, que se chama 1,99. É um podcast como se fosse uma revista de variedades. E a gente fala sobre temas diversos, está disponível no Spotify. E em 2022, a gente fez uma última temporada
temática, falando sobre a vida aos 30 anos. Então foram 7 ou 8 episódios. Cada episódio a gente falava de um aspecto da vida aos 30 anos. Como é uma crise chegar aos 30 anos. Não sei se vocês são muito novas, aí acho que não chegaram aos 30 ainda. Mas vocês vão chegar lá. E quando você chega nos 30, bate... Quem acredita em astrologia diz que a era dos 30 é quando tem o retorno de Saturno, que tudo fica bagunçado, você fica meio sem saber qual é o rumo que sua vida vai tomar. Então, cada episódio dessa temporada a gente falou sobre um aspecto. Então, falamos sobre vida amorosa, falamos sobre vida financeira, sobre carreira, falamos sobre família, sobre amigos, sobre cultura também. Então, tá bem legal. Se vocês puderem, quiserem, ouçam que é bacana também. Sobre o podcast ainda, teve algum episódio que mais te marcou durante as gravações de algum podcast em específico? No podcast Os 12 do Cabula, o que mais me marcou, com certeza, foram ter contato com os depoimentos dos familiares das vítimas. Eu acho que é sentir um pouco do que foi a dor, do que é a dor que essas pessoas ainda passam. E esse foi um cuidado também que eu tive muito quando fui produzir esse podcast, para ter cuidado para não repisar a dor dessas pessoas, não fazer essas pessoas viverem novamente essas dores, né? Então, ver os documentos, ler os depoimentos, ouvir os depoimentos, sempre foi, para mim, foi muito, muito marcante. Um dos principais documentos, digamos assim, referência que eu usei para fazer esse podcast é o livro sobre a chacina do Cabula, Os Corpos Gritam para Ninguém, da pesquisadora Amanda Quaresma. Ela é pesquisadora da UFBA, criminalista e tal. E ela fez uma análise muito séria e profunda dos laudos dos corpos dos 12 jovens da chacina do Cabula. E o livro é muito rico nessa análise, bem detalhado, só que também é muito duro, muito chocante na análise, né? Tem inclusive algumas fotos lá dos cadáveres e tal. E eu conto isso no podcast, acho que é o episódio 2. Quando eu li esse livro em 2 dias, mas quando eu terminei de ler o livro, eu fui tomado por uma sensação assim tão estranha, tão desesperadora, um mix de sentimentos, de impotência por ver situações como essa ainda acontecerem no Brasil e com pessoas próximas a mim, como eu, no bairro onde eu nasci, onde eu me criei. Uma sensação também assim de medo, uma situação de desesperança, de ver tudo isso ainda acontecendo, sabe? Então, o episódio 2 dos 12 do Cabula, com certeza, é o que mais me marcou. Ter contato com os depoimentos das famílias é bem chocante. Um assunto pesado de se Muito, tratar, com certeza. Falando um pouco também da Vital Strategies. Falar sobre segurança no trânsito, a gente sabe que é um tema sério, né? Sim. Como é comunicar algo que literalmente salva vidas? Como é para você falar sobre isso? Isso é bem interessante porque eu trabalho com trânsito hoje e eu digo para as pessoas, eu trabalho com saúde. Trabalhar com trânsito é trabalhar com saúde pública. Eu já tenho 2 anos nessa função como coordenador de comunicação para a segurança viária da Vital Strategies. Nós somos uma organização do terceiro setor, financiado pela Bloomberg Philanthropy. Não sei se vocês já ouviram falar. A Bloomberg Philanthropy é uma entidade internacional fundada por Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, por 4 vezes, mega rico, bilionário, multimilionário. E ele destina parte de sua fortuna para ajudar causas sociais ao redor do mundo. E uma das causas é o salvar vidas no trânsito. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, identifica que mortes no trânsito, mortes e feridos no trânsito, é uma das principais causas de mazelas em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, se a gente for olhar aqui os números de pessoas que morrem nas nossas cidades por ano, passa de 40 mil, 35, 40 mil mortes de pessoas no trânsito. E morrer no trânsito é algo inaceitável, porque é falha humana que pode ser contida. Então, a gente trabalha muito com esse princípio. Aqui em Salvador,
a gente trabalha com a Trans Salvador. Então a Trans Salvador, a Prefeitura de Salvador, na verdade, participou de uma espécie de concurso com outras cidades ao redor do Brasil e acabou ganhando essa consultoria, digamos assim, da Vital Strategy, da Bloomberg Philanthropy. Então nós atuamos como uma espécie de consultores da Trans Salvador para montar, elaborar campanhas de comunicação de mídia de massa para mudança de comportamento, com o objetivo de reduzir mortes, reduzir feridos no trânsito. Então, é um trabalho muito importante. A gente, de certa forma, como eu disse, é saúde pública, a gente quer reduzir o número de pessoas que se acidentam, o número de pessoas que morrem, que ficam feridas no trânsito, e para isso a gente tem uma verdadeira engenharia mesmo de comunicação para fazer essas campanhas irem ao ar e de forma efetiva. Não é só pegar um material bacana e colocar nas redes da prefeitura para rodar, não. Para a gente colocar uma campanha dessa no ar, tem muito trabalho por trás. A gente faz pesquisa antes, pesquisa focal com quem é o nosso público-alvo, identifica qual o perfil dessas pessoas, como elaborar uma mensagem que vai de fato chegar e ressoar nessas pessoas para ajudar na mudança de comportamento, para que essas pessoas tenham uma conduta regular, aceitável no trânsito, né? Principalmente quando a gente fala de excesso de velocidade, que é uma das principais causas de fatalidade e ferimentos no trânsito. Então, é um trabalho com uma verdadeira engenharia mesmo de comunicação. A gente faz pesquisa para entender e subsidiar as nossas campanhas de mídia de massa nesse processo de ajudar a prefeitura a reduzir o número de fatalidades no trânsito de Salvador. Você falou sobre a dificuldade das pessoas de reconhecer a importância dessa pauta, né? Uhum. Qual é a parte mais difícil de fazer as pessoas levarem esse assunto realmente a sério? É dar a real dimensão do problema para as pessoas, porque às vezes morte no trânsito parece uma coisa tão corriqueira assim, né? Pode acontecer, também pode não acontecer, mas quando a gente olha no macro, como é um problema sistêmico e que e que acarreta tem até impactos no funcionamento do Estado como um todo, porque, por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente, um sinistro de trânsito, se ela morre, você tem ali uma vida interrompida, diversos sonhos que foram interrompidos, uma família enlutada, etc. Um capítulo encerrado. Mas se ela não morre, é uma pessoa que vai ficar sequelada. Isso também acarreta problemas para o Estado, porque é custo médico no SUS, é tratamento, é custo previdenciário, porque talvez uma pessoa acaba ficando invalidada, né, tem que recorrer ao INSS. Então, é uma série de problemas que um sinistro de trânsito pode acarretar. Então, o nosso grande desafio hoje é dar essa dimensão para a sociedade, sabe? Se você olha um acidente aéreo, um avião cai, mata 150 pessoas de uma só vez. É um impacto absurdo. Você vai ver aí os jornais falando disso dias, semanas, etc. Mas a gente tem um avião caindo em Salvador todo ano, praticamente. Porque no ano passado, aqui na cidade, 148 pessoas morreram no trânsito da cidade. Não é aceitável. Se a gente tem como evitar essas mortes. Então, o nosso maior desafio hoje é dar essa dimensão do problema para a sociedade. Primeiro para os entes públicos, né, para que eles entendam que precisa de política pública para fazer as coisas acontecerem também, mas também para a sociedade como um todo. Agora, voltando um pouquinho no tempo, se você pudesse dar um conselho para o Léo do ensino médio, qual conselho você daria? Com certeza, estudar mais no sentido de ter base, de ter mais bagagem. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo que eu converso, que está estudando ainda, que está em formação, no ensino médio, na faculdade. Cara, precisa ter repertório, bagagem. Leia muito, leia revista, leia livro, assista série, veja filmes diversos, até filmes e séries que você não gosta, que naturalmente não é o seu gosto, seu perfil, mas tenha contato com coisas diferentes. Isso vai fazer você abrir a sua mente, ter repertório e vai facilitar quando você chegar no mercado de trabalho. Com certeza, vai abrir a sua mente para a criatividade
E hoje esse é um desafio muito grande, principalmente quando a gente estamos na era da IA generativa, parece ser tudo muito fácil e as pessoas estão desaprendendo esse processo de construir conteúdo e estão perdendo a bagagem. Então, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu abriria ainda mais o meu leque de conteúdos, de coisas que eu consumi, de livros que eu li, de séries que eu assisti. Isso é fundamental para a gente chegar no mercado mais preparado, sabe? Com certeza. E tem alguma habilidade que naquela época você aprendeu na prática, mas que hoje é essencial no seu trabalho, que você hoje usa até hoje? Na prática, talvez seja mesmo a questão de você conseguir fazer uma boa... Ser um bom conteudista, um especialista em conteúdo, é você saber ter o poder de síntese. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que eu consegui aprender no curso, nas minhas experiências profissionais ainda como estagiário, e fui aprimorando nas minhas experiências profissionais. É você olhar um texto, ou você olhar um vídeo, você captar qual é a essência daquela parada ali e você conseguir transmitir com muita clareza e com impacto para outras pessoas. Eu acho que isso é essencial, eu utilizo até hoje em tudo que eu faço, no podcast, trabalhando com as campanhas de trânsito, trabalhando com as organizações de terceiro setor, é ter esse poder de síntese, de transmitir com clareza, com objetividade, mas também com emoção. Isso também é bem importante para as outras pessoas, a mensagem que eu preciso, sabe? Perfeito. E, inclusive nessa área de impacto social, você tem que ter emoção. Com certeza. Para conversar com as pessoas. Com certeza. Para quem está ouvindo a gente e pensa, comunicação não é para mim, você diria alguma coisa, daria algum conselho para essa pessoa? Se você acha que não é para você, então não é. Brincadeira. É uma área bem complicada, porque acho que não está fácil para ninguém o mercado de trabalho de forma geral. Tem muita vaga, posso falar termos que a gente costuma chamar, tem muita vaga arrombada no mercado. Tem até um perfil vagas arrombadas. Tem muita vaga ruim, coloca essa versão, tá, gente? Tem muita vaga ruim no mercado. Muita gente que espera de um profissional de comunicação, um profissional de RP, um cara que consiga fazer absolutamente tudo. Quer que o cara seja social media, quer que o cara seja redator, quer que seja editor de vídeo, e não é bem assim. A gente pode se especializar, a gente precisa ter uma noção básica, né, dessas várias vertentes, mas a gente deve se especializar em alguma coisa para ser bom, de fato, naquilo que você faz. E eu acho que isso dá muito valor para o trabalho que você entrega. Eu acho que a comunicação é uma área que tem muita possibilidade para você fazer acontecer, para você se destacar e você ganhar dinheiro também. No fim das contas, a gente precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro, então isso é importante. Mas, principalmente hoje, com tanta ferramenta, celular, rede social, IA generativa, tem muita possibilidade. E eu acho que uma das profissões que mais serão requisitadas aí no futuro é essas vertentes da comunicação, sabe? O cara que consegue ser um bom curador, que consegue fazer síntese, que consegue transformar uma coisa, fazer a curadoria do que a IA te entrega, dar o toque humano. Eu acho que a comunicação é muito boa também nesse sentido. Ela dá pra gente muitas, muitas, muitas possibilidades. É essencial, né? Determina que muita gente não tem conhecimento das áreas de comunicação, principalmente RP, que querendo ou não é uma área que não é tão conhecida pelas pessoas e principalmente os estudantes, né, que é o público-alvo. Exatamente. Entre os estudantes do curso de comunicação, acho que existe até uma... Eu não sei se hoje em dia tanto, mas antes tinha muito essa rivalidade entre áreas, principalmente RP e jornalismo. Os jornalistas acusando os RPs de tomarem os seus espaços e vice-versa, muito também por conta da área de assessoria de imprensa. Mas, galera, quando a gente chega no mercado de trabalho,
acaba sendo igual para todo mundo. O cara não vai olhar, você vai se candidatar, você é RP, você vai se candidatar para uma vaga de analista de comunicação numa grande corporação. A sua concorrente é jornalista. O cara dificilmente vai olhar assim e vai dizer, um RP e uma jornalista. Não, ele quer saber das suas experiências anteriores. Ele quer saber o que é que você entrega, o que é que você consegue fazer de fato. E por isso que eu digo que a gente precisa aproveitar o período de estágio para se especializar, para se experimentar e conseguir se conhecer e se qualificar. O quanto vocês puderem também fazer cursos extras de qualificação, façam. Enquanto eu estava aqui na UNEB, eu fiz um curso oferecido aqui mesmo pela UNEB, Cine Arts, especializado em oficinas de documentário. Foi muito bom também para mim abrir essa visão sobre escrita de roteiro, papel de produção, para fazer um documentário e tal. E eu pude usar esses conhecimentos em outras oportunidades profissionais. Então, fiz também vários cursos livres. E hoje em dia tem tanta coisa na internet, no YouTube, gratuito. Então, o quanto puder se especializar, se especialize. Porque quando chegar na hora do vamos ver no mercado de trabalho, o cara dificilmente vai olhar se é porque é RP ou porque é jornalista. O cara quer ver na prática o que é que você consegue fazer, o que é que você consegue entregar, sacou? Léo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui para poder falar e trazer um pouco da experiência de RP para pessoas que nunca tiveram esse contato, né? Quem está saindo agora do ensino médio. Para finalizar, você gostaria de deixar um recado para essas pessoas que pensam em trabalhar com comunicação? O recado que eu deixaria é reforçar mais uma vez aquilo que eu disse para vocês. Quem deseja entrar na área de comunicação, por favor, se qualifiquem até por conta própria, tenham bagagem, tenham conhecimentos diversos, sabe? Eu, enquanto consultor agora de comunicação e captação, eu atuo também como uma espécie de headhunter para algumas organizações, identificando alguns perfis no mercado para preencher vagas. Então, a gente chega na organização terceiro setor, tenta lá estruturar o departamento de comunicação e captação de recursos, e aí identifica, olha, no setor aqui vocês vão precisar de um analista de captação e um analista de comunicação. Então, a gente acaba fazendo meio que esse papel de recrutador, indo para o mercado identificar quem são as pessoas para a vaga. Então, eu tenho conversado e entrevistado muitas pessoas para as vagas que eu preciso preencher. E eu vou dizer para vocês o quanto tem sido difícil, porque quando eu lanço lá uma oportunidade de vaga, chega muito currículo. Aí eu marco, vejo alguns interessantes e vou conversar com a pessoa. Gente, falta bagagem para as pessoas, sabe? Gente que pode ter até uma boa formação na faculdade, se formou na UFBA, se formou na UNEB, etc., numa boa escola particular. Mas quando você vai ver, pede para fazer um teste prático, sai uma coisa assim muito rasa, muito, sabe, até abaixo da crítica, me desculpa, mas dificuldade de escrita, dificuldade de interpretar texto. Então acho que o conselho maior que eu posso deixar é esse: tenham base de leitura, tenham base repertório cultural, para que quando vocês cheguem na hora de criar, de experienciar no mercado, vocês não tenham tanta dificuldade de entregar um bom texto, que é o mínimo. Apesar de hoje a gente ter diversas ferramentas aí de construção de texto, mas a gente precisa se fiar em si mesmo, né? E ter esse recurso à disposição. Então, o recado maior é esse: se qualifiquem, porque o mercado vai cobrar isso de vocês. Perfeito, Léo. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir o Alô RP. Até a próxima e não se esqueçam de seguir nossa página no Instagram, @rpcomdendê, para ficarem por dentro dos próximos episódios e muito além sobre o que é a profissão RP.